Então, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Eu quero agradecer muito a Vanessa e a Márcia pelo convite, não só de estar participando desse momento agora, dessa mesa, mas de estar participando do evento como um todo, ter publicado junto com a Heloísa Miranda, minha orientanda de doutorado, poder participar amanhã também de um minicurso com outro orientando meu, que é o Denis Castanheira. Quero dar parabéns a vocês já antecipadamente pelo evento, que eu tenho acompanhado e que eu tenho percebido que está sendo um sucesso, né? Então, parabéns pela coragem de organizar um evento dessas proporções, ainda mais online. E é um prazer estar aqui com vocês, principalmente sabendo que eu estou numa sessão junto com a Silvia Brandão, que eu nunca tive a oportunidade de ter como professora, mas é uma colega que eu admiro muito na UFRJ e cujos trabalhos eu venho acompanhando já há muito tempo. Então, muito obrigada pelo convite. Eu optei por apresentar hoje, né, trazer para vocês hoje, o artigo que nós publicamos, que eu e a Heloísa publicamos no livro organizado pela Márcia e pela Vanessa. E por quê? Porque esse artigo mostra um pouquinho do que vem sendo feito de pesquisa no grupo de pesquisa que eu coordeno na UFRJ, que é o GPLINT, Grupo de Pesquisa em Linguística de Texto. Então, aqui nesse slide, e no último slide também, eu estou mostrando para vocês o meu site, o site do grupo de pesquisa e o Instagram do GPLINT, e vocês podem seguir o nosso grupo no Instagram ou baixar uma série de materiais que nós disponibilizamos nos nossos sites, tá bem? Então, qual foi? Só um minuto aqui, eu não sei por que não está querendo passar. Ah, foi. Quais foram os objetivos que eu pensei para essa apresentação? Em primeiro lugar, eu quero fazer uma demonstração do tipo de pesquisa que nós temos feito mais recentemente no GPLINT, né, no Grupo de Pesquisa em Linguística de Texto, analisando estratégias de referenciação em gêneros textuais diversos, tentando mostrar principalmente como nós temos feito no Brasil atualmente a análise dessas estratégias de referenciação. E por que eu falo no Brasil? Há vários pesquisadores, e principalmente pelo fato de estar num evento internacional, acho que isso é importante, né? Há vários pesquisadores ao redor do planeta fazendo análise de estratégias de referenciação, mas, às vezes, por mais que, na hora do referencial teórico inicial dos artigos, dos capítulos, se fale de uma análise das estratégias de referenciação numa perspectiva mais abrangente, né? Numa perspectiva que agrega elementos variados e elementos sociocognitivos e interacionais na análise, na hora que nós vamos ver a análise, nós ainda temos observado, isso às vezes acontece aqui no Brasil também, em algumas pesquisas, uma análise muito situada que segmenta os exemplos e não articula as estratégias de referenciação. E que o que nós temos visto no GPLINT é que as estratégias de referenciação têm que ser vista num contexto mais amplo, principalmente interagindo também. Então, eu vou mostrar isso com os exemplos e na hora de explicar a teoria, talvez isso fique mais claro para quem não é da área, principalmente, né? E os exemplos que eu e Heloísa selecionamos para analisar, como uma amostra, nós não podemos nem chamar de corpus, é apenas uma amostra, foi uma comparação de dois jornais online, um italiano e um brasileiro, abordando a mesma notícia, que foi a marca de 500 mil mortos por Covid no Brasil. E essas notícias foram publicadas exatamente há um ano. Ontem, quando eu estava terminando de organizar os slides, eu observei essa coincidência, né? Foi exatamente há um ano, por volta do dia 19 a 21 de junho do ano passado, que essas notícias foram veiculadas nesses dois jornais. Então, só para situar vocês na teoria, né? A linguística de texto, desde a década de 90 para cá, e mais especialmente a partir dos anos 2000, né? Século 21, a linguística de texto tem cada vez mais desenvolvido pesquisas associando reflexões
com outras áreas da linguística, como análise do discurso, semiótica, funcionalismo, sociolinguística também, e com outras áreas de pesquisa, como psicologia, sociologia também, mas principalmente fazendo estudos de interface. Às vezes as pessoas, quando vão falar da linguística de texto, ainda pensam naquela imagem de linguística de texto que era típica dos anos 80, né? Da linguística de texto considerando o texto como produto, pensando em coesão e coerência como estratégias isoladas que podiam ser segmentadas, que podiam ser colocadas no microscópio para serem analisadas. E mais recentemente, principalmente nos últimos 25 anos, mais ou menos, nós não fazemos mais análise desse tipo, principalmente aqui no Brasil. Então, as categorias de análise da linguística de texto têm sido observadas de uma perspectiva mais ampla, observando também aspectos sociocognitivos e interacionais, considerando o texto como um processo, e cada categoria sendo analisada de uma maneira articulada com outras categorias. Por exemplo, se nós estamos analisando as estratégias de referenciação, nós não podemos pensar nas estratégias de referenciação dissociadas dos gêneros textuais, dos aspectos multimodais variados. Eu peço desculpas a vocês, aqui em casa estava um silêncio incrível, até 10 minutos atrás, quando começou barulho de motosserra na rua, cachorro latindo, avião passando, então desculpem pelos ruídos de fundo aqui da minha apresentação. Então, a linguística de texto, aí eu cito um texto clássico do Luiz Antônio Marcuschi, da década de 80, mas que ainda pode ser utilizado atualmente, né? A linguística de texto tem se preocupado com operações linguísticas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção, funcionamento e recepção de textos escritos ou orais. Nessa citação da década de 80, obviamente, Marcuschi não fala de multimodalidade, né? Não se pensava nisso na época, mas a gente hoje em dia também pensa nos aspectos multimodais. Eu vou mostrar alguns deles no decorrer da minha fala na hora de analisar as duas notícias, né? Então, a linguística de texto passou a ter como centro de preocupação não apenas o texto em si, mas todo o contexto e a interferência desse contexto na constituição, funcionamento e no processamento estratégico interacional dos textos, né? Então, nós consideramos um texto numa perspectiva bastante ampla de ação linguística que vai além da extensão da frase, né? Então, já se passou da linguística de texto, da extensão da frase, para considerar o texto como produto, e hoje a gente considera o texto como um processo, como um evento que atualiza sentidos e não como uma entidade que porta sentidos. Então, quando nós estamos diante de uma análise textual, que ultimamente nós temos chamado até de textual discursiva, nós não pensamos nos exemplos isolados dentro do texto e nem no texto isolado do seu contexto de produção e de recepção, tá? E aqui eu coloquei uma citação de um artigo meu com a Cláudia Teixeira, em que a gente fala da questão da leitura. Então, se nós estamos pensando no texto nessa perspectiva sociocognitiva e interacional, na hora da leitura nós também vamos tentar recuperar esses elementos linguísticos, cognitivos, sociais, contextuais e interacionais, né? Por meio das pistas que aparecem no texto. Em relação especificamente à referenciação, o que nós chamamos de referenciação? A referenciação é mais do que o que se chamava até a década de 90 de coesão referencial. E por que houve essa mudança de nomenclatura? Né? Até às vezes alguns professores, quando vão trabalhar em sala de aula, ficam inseguros. Eles podem continuar usando o termo coesão referencial se quiserem, mas na verdade, quando nós falamos de referenciação, esse sufixo ação também já denota esse processo de construção de sentidos por meio das estratégias referenciais. Então, quando nós estamos diante da análise de estratégias de referenciação, nós não estamos apenas observando os elementos que retomam outros elementos no texto, mas todo o processo que foi envolvido, principalmente na construção das cadeias referenciais. E aí é importante chamar atenção para isso,
porque, às vezes, também as cadeias referenciais como um todo não são consideradas em algumas análises. E nós, no GPLint, temos enfatizado muito a questão das cadeias referenciais. Então, a referenciação é um fenômeno sociocognitivo de construção de sentidos que exige inferências de diversos níveis, é um processo dinâmico e é uma prática discursiva que exige a interação, né? Então, quando nós identificamos, por exemplo, uma cadeia referencial e vamos construindo essa cadeia referencial por meio dos processos referenciais, a gente tem que entender como esses processos referenciais também se intercruzam. Então, existem algumas questões atualmente em xeque nas análises de referenciação, né? A primeira delas é a questão da inferência. Durante muito tempo se pensou, por exemplo, que quando nós estávamos diante de anáforas diretas, não era necessário fazer inferências, ou não era necessário fazer inferências tão complexas. E isso já caiu por terra há muito tempo, né? Uma retomada aparentemente simples, como menino pivete dentro de um texto, exige uma série de inferências do leitor, né? E constrói uma série de sentidos também, principalmente quando nós articulamos com a perspectiva argumentativa. Outra questão importante nas pesquisas de referenciação atualmente se refere à nomenclatura, aos tipos de anáfora e aos tipos de deixis. Eu não vou polemizar isso agora, nessa nossa apresentação, por questões de tempo, mas nós também já avançamos muito em relação às reflexões sobre anáfora e deixis, em relação às pesquisas que eram feitas até a década de 90. Outra questão que também merece muita atenção são os exemplos não prototípicos, principalmente de encapsulamento de deixis e de sobreposição dessas estratégias de referenciação, como eu vou mostrar nos exemplos. E aí também vale destacar, por exemplo, a análise feita pelo Denis Castanheira, né, Castanheira 2021, Castanheira 2020, em que ele vai mostrando que também, quando nós estamos falando desses processos de referenciação, às vezes nós pensamos na questão anafórica ou catafórica, mas muitas vezes nós temos expressões bifóricas, ou seja, temos elementos que, ao mesmo tempo que apontam para frente no texto, também apontam para trás no texto. Então, hoje em dia também a gente não faz muito essa reflexão sobre anáfora e catáfora, porque o que vale a pena é analisar toda a cadeia referencial e não apenas elementos isolados, né? E se eles estão jogando para frente no texto ou para trás. Outra questão também muito importante que nós temos discutido atualmente no GPLint são os problemas de tradução, principalmente quando nós pegamos para citar como referencial teórico textos das décadas de 70 e 80, publicados em outras línguas, e que quando nós vamos traduzir, nós temos que observar muito bem se na hora da tradução o que acontece para nós na língua portuguesa é a mesma coisa que acontecia na língua inglesa, por exemplo. Então, só para citar como exemplo, na língua inglesa, há uma diferença de uso entre o it e o this, e entre o this e o that, e na hora de traduzir para o português, muitas vezes nós substituímos todos esses três elementos pelo isso. Então, nós meio que, na hora da tradução, às vezes nós neutralizamos diferenças em português, né? Estou colocando neutralizamos entre aspas, diferenças que são extremamente pertinentes para o inglês e que na hora da tradução para o português acabam se perdendo. Agora há pouco nós estávamos vendo uma apresentação de um dos artigos falando sobre tradução. É muito preocupante quando nós fazemos a tradução para analisar as estratégias de referenciação. Outra questão também importante atualmente são as pistas textuais. A gente fala muito de pistas textuais, né? Quais são essas pistas textuais? Para além das estratégias de referenciação, há uma série de informações dispersas no texto que colaboram para a construção das cadeias referenciais, inclusive o que nós temos chamado recentemente no GPLint de recategorização cruzada. Então, aí eu cito a pesquisa de Barbalho, 2022, né?
uma orientanda que acabou de defender o doutorado, e que percebeu que, na análise do corpus da pesquisa dela, esse corpus era composto de depoimentos orais em casos de feminicídio, né, em processos de feminicídio, ela foi percebendo que, ao construir a cadeia referencial da vítima, indiretamente se colaborava para a construção da cadeia referencial do acusado de assassinato. Então, essa recategorização cruzada também não costuma ser analisada em todas as pesquisas de referenciação, e nós temos discutido muito isso no GPLID. E, como eu falei, a questão da cadeia referencial, incluindo anafra, deixes, pistas e recategorização cruzada, né? Como a gente costuma dizer aqui no Brasil, tudo junto e misturado, né? Então, apesar de, às vezes, algumas pesquisas até mostrarem, olha, essa anáfora direta, essa anáfora indireta, esse encapsulamento, esse caso de deixes, seja a deixes que for, na verdade, quando você pensa na cadeia referencial, todas essas estratégias estão articuladas. Eu estou sendo, às vezes, um pouco repetitiva, mas é para enfatizar algo que nem sempre nós percebemos nas pesquisas de referenciação. E aí, passando agora para o exemplo, né, que eu e Heloísa desenvolvemos no artigo publicado num dos e-books organizados pela Vanessa e pela Márcia, eu vou citar agora alguns desses exemplos e vou mostrar para vocês num esquema como aparece esse cruzamento de estratégias. Dá licença que eu vou beber um pouco de água. Então, o que nós propusemos foi analisar duas notícias, uma publicada em cada jornal, uma no Globo Online e outra no La República, e o tema era o mesmo, a marca de 500 mil mortes por Covid-19 no Brasil, só que cada jornal direcionou de uma forma diferente a abordagem dessa notícia, né? Então, nós estamos tentando mostrar nessa análise que as estratégias de referenciação ajudam a revelar perspectivas argumentativas diferentes, principalmente explicitando ou não a culpabilização do presidente brasileiro na condução da pandemia do país. Então, mesmo que em nenhuma das duas manchetes apareça o nome do presidente brasileiro, no desenrolar da notícia, a categorização da cadeia referencial referente ao presidente brasileiro colabora para a cadeia referencial principal que nós analisamos em cada uma dessas notícias, tá? Então, a gente está tentando observar de que maneira esses objetos de discurso, que eu já vou citar para vocês, se solidarizam para revelar as perspectivas argumentativas dos textos. Então, aqui é um print do site do Globo. Observem que o foco da notícia parece ser a CPI da Covid, inclusive a imagem que acompanha a notícia é uma imagem da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. A manchete é: CPI da Covid começa a delinear equívocos do governo Bolsonaro que levaram à marca de 500 mil mortos. O foco da notícia é a marca de 500 mil mortos no Brasil em junho de 2021. O nosso objeto de discurso é equívocos do governo Bolsonaro, mas observem que a notícia parece conduzir apenas para a abordagem do que aconteceu na CPI da Covid. Isso é reiterado no olho. Olho é esse textinho que aparece embaixo da manchete. Em quase 2 meses de trabalho, foram coletados, né? A gente percebe que isso foi coletado pela CPI, mais de 1.000 documentos, 21 depoimentos e aprovação, aí tem uma quebra de paralelismo, de 29 quebras de sigilos bancários e telefônicos. Então, toda a condução da manchete do olho da notícia nos leva a crer que a abordagem do Globo vai ser sobre a CPI da Covid. E a gente vai ver que não é bem isso que acontece. Quer dizer, pelo menos não diretamente. Em relação à República, né, eu vou direto traduzir para vocês, a manchete é: coronavírus no mundo. China supera 500 milhão de doses, no caso de vacinas, enquanto o Brasil chora outros 500 milhão de vítimas. E aí, no olho, aparece uma espécie de panorama do que está acontecendo no mundo a respeito da Covid, né? Se fala da Rússia, da Bélgica, do Reino Unido, da Índia.
No entanto, nós vemos, eu não vou poder mostrar toda a notícia aqui, essa referência aos outros países é muito rápida, é praticamente uma frase ou duas de cada país. O foco é o contraponto entre China e Brasil, e são esses dois objetos de discurso, são essas duas cadeias referenciais que nós analisamos, tá? No caso do Globo, então, o objeto de discurso são os equívocos do governo Bolsonaro, que funciona como um grande encapsulamento de várias informações do texto, né, que aparecem ao longo do texto, e os equívocos do governo Bolsonaro são apresentados em três aspectos: a aposta em medicamentos sem eficácia comprovada, a lentidão na compra de vacinas e a crença na tese da imunização de rebanho. Entretanto, o elemento que aparece de maneira mais recorrente na notícia é a aposta em medicamentos sem eficácia. Então, os equívocos do governo Bolsonaro abrangem tudo que é falado no decorrer do texto sobre os problemas, sobre a abordagem equivocada da pandemia. No entanto, a ênfase é nos medicamentos, né, na cloroquina. Vocês vão ver na hora dos exemplos. Já no caso do La República, os objetos de discurso, né, as cadeias referenciais são China e Brasil, porque o jornal La República parece estar apresentando, no olho da notícia, um panorama do que acontece no mundo inteiro sobre a pandemia. Na manchete, apresenta o contraponto China e Brasil, e no decorrer da notícia, o que nós percebemos, de fato, é um contraponto entre China e Brasil, associando a China à eficiência e o Brasil à ineficiência, e fazendo o contraponto entre 500 milhão de doses de vacina e 500 milhão de mortes. É interessante observar também, voltando aqui, a imagem que acompanha essa notícia: 500 milhões de sufocados fora Bozo. Então, já na imagem, a gente percebe o foco da notícia em relação ao que está acontecendo no Brasil, né? Com uma imagem bastante marcante de duas pessoas com máscara, com saco plástico na cabeça, carregando um cartaz 500 mil sufocados fora Bozo, e uma das pessoas, inclusive, com uma espécie de uma faixa verde e amarela, né? Que também está associada ao Brasil. Então, observem que o La República já vai dando pistas, tanto na manchete quanto na imagem que acompanha a notícia, do foco que vai ser abordado, enquanto que no jornal o Globo parece, ao invés de falar desde o início da questão do Bolsonaro, se foca na comissão parlamentar de inquérito e depois é que se fala dos equívocos do governo Bolsonaro. Tá? Então, aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, eu espero que sim, porque aqui, para mim, a tela aparece com alguns recortes, mas aqui é um esquema dos objetos de discurso que foram analisados, das cadeias referenciais que nós analisamos. E aqui eu vou mostrar para vocês o que nós chamamos de referência cruzada, de sobreposição de estratégias de referenciação. Então, vocês vejam aqui à esquerda, equívocos do governo Bolsonaro é um grande encapsulador que sintetiza as informações dispersas na notícia como um todo, mas, ao falar dos equívocos do governo Bolsonaro, aparece uma nova cadeia referencial, que é a aposta em medicamentos sem eficácia. Então, a aposta em medicamentos sem eficácia funciona como anáfora indireta para complementar esse grande encapsulador dos equívocos do governo Bolsonaro, e aí se cria uma nova cadeia referencial, que é medicamentos, e observem como aparecem palavras, né, expressões, inclusive, às vezes até elipses, mas aí a gente percebe as pistas textuais, se referindo aos medicamentos. Então, ao construir a cadeia referencial dos medicamentos, que aparecem repetidamente como cloroquina, hidroxicloroquina, o remédio, medicamentos, etc., e chama atenção para o fato de a cadeia referencial ser medicamentos no plural, mas só se falar de um medicamento ao longo da notícia. Então, ao criar essa cadeia referencial por meio de várias pistas textuais também, sem eficácia, sem comprovação científica, mais de 6 milhões de comprimidos, ineficaz contra a Covid, inadequação,
não tinha efeitos significativos, poderia até ser prejudicial, efeitos colaterais, e o verbo apostava, é um verbo que aparece 2 vezes nessa notícia, né? Aposta e apostava. Então, ao construir a cadeia referencial de medicamentos como algo ineficiente, essa associação de ideias volta para os equívocos do governo Bolsonaro. Então, os equívocos do governo Bolsonaro acabam sendo associados a toda essa ineficácia do uso de um medicamento que não tinha comprovação científica. Já no caso do La República, a construção é bastante interessante, porque apesar de aparentemente a notícia fazer um panorama do que acontece no mundo, o foco fica entre China e Brasil. Nós temos que nos lembrar que a China, ora era apresentada na mídia, e é até hoje, como uma das principais responsáveis pela pandemia, por irresponsabilidade, por ter criado o vírus em laboratório, enfim, uma série de conjecturas a respeito da responsabilidade da China em relação à pandemia, mas também foi o primeiro país a ter uma reação, né, a criar vacinas e a conseguir vacinar boa parte da sua população. Então, a cadeia referencial da China é associada à eficiência, ultrapassa $500 milhão, teve um erro de digitação aqui, administrou mais de 1 bilhão de doses, o primeiro país a adoecer oficialmente e o primeiro a se curar, tem meta de vacinar com 2 doses 40% da sua população até o final de junho. Observem que nós estávamos em mais ou menos 20 de junho do ano passado, já autorizou 4 vacinas. Então, toda a cadeia referencial da China associada à eficiência. Na cadeia referencial do Brasil, é construída de 2 maneiras, pelas anáforas diretas, Brasil, país sul-americano, grande enfermo, Brasil, país, e pela anáfora indireta, o presidente e Bolsonaro. E essa anáfora indireta, que ajuda a construir a cadeia referencial de Brasil, vai ser criada por uma nova cadeia referencial associada ao presidente Jair Bolsonaro, que teve uma tardia mudança de atitude, costuma ser negacionista e contrário às medidas de lockdown, e até bem pouco tempo era cético em relação às vacinas. Então, a construção da cadeia referencial do Bolsonaro de maneira negativa e associada à ineficiência, meio que contamina a cadeia referencial do Brasil como um grande enfermo que também está cercado de ineficiência pelo fato da pandemia estar descontrolada, chorar, observem o verbo, né? Chorar, mais de 500 milhão de vítimas, está cercado de protestos e recentemente ter aumentado, isso aí recentemente, ano passado, o número de mortes diárias e a iminência de uma terceira onda. Aqui é só para vocês observarem, eu já estou encaminhando para a minha conclusão, né, para poder ficar dentro do tempo. Aqui os exemplos, né? Então, equívocos do governo Bolsonaro aparece logo na manchete, e esses equívocos do governo Bolsonaro vão ser associados aos 3 caminhos que levaram o Brasil a registrar a marca de 500 mil mortos da pandemia. Então, observe que também tem uma anáfora indireta associada ao elemento encapsulador, que é a grande cadeia referencial do texto. E aí vem a listagem dos 3 caminhos equivocados, porém, apenas a aposta em medicamentos sem eficácia, de fato, recebe algum desdobramento na notícia, né? Como eu mostrei naquele quadro. E aqui o La República, enquanto a China ultrapassa 500 milhão de doses, o Brasil chora 500 milhão de vítimas. Então, muito interessante esse contraponto também entre os verbos China ultrapassa, Brasil chora, né? Mostrando semanticamente um papel de atividade e outro de passividade, né? De um valor de ação, né? de movimento, de tentativa de solucionar o problema, enquanto no outro caso uma sensibilização diante do número de vítimas. E isso vai ser reforçado no decorrer da notícia, mostrando como o país é metonimicamente abordado pela ineficiência do seu presidente. Então, mostrando a ineficiência do presidente, se mostra como o Brasil não está tomando a atitude que deveria, aí, obviamente, ao presidente que está sendo associado. Então, se cria a cadeia referencial
negativa do presidente como alguém ineficiente, por conta disso, o Brasil também é ineficiente, enquanto que, no contraponto, a China é mostrada como eficiente, como agente de mudança em relação à pandemia. Então, apenas para concluir, isso aqui foi só um recorte, tá, gente? Só para mostrar como nós temos tentado fazer uma análise de estratégias de referenciação dentro do GPLint, associando a diversos elementos, há muitos outros que eu também não posso antecipar, porque a pesquisa da Heloísa vai mais ou menos nesse caminho de comparar a mídia brasileira e mídia italiana, mas esse exemplo é apenas para fazer uma demonstração, né, do que ela vai fazer. Agora, muitas outras questões merecem análise, né? Por exemplo, o encaminhamento do jornal O Globo Online, meio que enganando o leitor, dando a entender que se vai falar da CPI, quando, na verdade, se está falando dos equívocos do governo Bolsonaro, que, obviamente, estavam sendo abordados na CPI, mas se apresenta uma manchete, na verdade, a abordagem vai por um caminho, entre aspas, secundário, né? Que na verdade, o que mais nos interessou, exatamente como é que isso foi sendo construído na notícia. Já no caso do La República, é muito interessante como se constrói esse posicionamento opositivo entre Brasil e China, né? E sempre dando uma ênfase muito grande ao Brasil, metonimicamente abordado pelo seu presidente. Então, só para finalizar, eu coloquei duas citações, uma do Luiz Carlos Travalho e outra da Ingeborg Koch. Está barulhenta aqui hoje. Que a língua é um conjunto de conhecimentos que o usuário tem internalizados. Aliás, aqui a citação está errada, as aspas começam em um conjunto, né? A perspectiva contemporânea de língua é considerar como um conjunto de conhecimentos linguísticos que o usuário tem internalizados para uso efetivo em situações concretas de interação comunicativa. E, nessa perspectiva dialógica da língua como lugar de interação, os sujeitos são vistos como atores construtores sociais, e o texto passa a ser considerado o próprio lugar de interação. E os interlocutores, sujeitos ativos que dialogicamente nele se constroem e por ele são construídos. Então, quando nós estamos diante de um material, como, por exemplo, essas notícias, nós temos que perceber vários aspectos que nós chamamos de textuais discursivos, que colaboram para a construção dessas cadeias referenciais e para a construção de sentido dos textos. Bom, foi só um panorama, só uma pequena demonstração, eu espero que tenha ficado clara para vocês. Coloco aqui mais uma vez os sites e o Instagram do GPLint. Agradeço muito a atenção. Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, podem também entrar em contato conosco pelo Instagram do GPLint, pelos sites. E, mais uma vez, eu agradeço a Márcia e a Vanessa pelo convite para poder fazer essa demonstração. E queria só finalizar deixando bem claro que é só uma demonstração também, mas a grande estrela dessa pesquisa é a Heloísa Miranda, né, que está desenvolvendo uma pesquisa comparando mídia italiana e mídia brasileira. E a Márcia teve o prazer de nos convidar para isso. Ela leu o projeto da Heloísa, gostou muito do projeto. Então, é uma tentativa também de já fazer a divulgação da pesquisa da Heloísa, né? E já convido vocês antecipadamente, para desespero da Heloísa, convido vocês para a defesa dela daqui a uns 2 anos, para vocês poderem assistir. Gente, muito obrigada, um grande abraço para todos.